Estamos começando mais um episódio do Professor das Obras Podcast. É isso aí. Tá ficando bonita a minha introdução, né, Maria? Tá melhorando a coisa aqui, né? Calma aí, eu já apresento os meus convidados aqui. Pessoal, esse é o podcast do engenheiro Hugo Cruz, onde você aprende várias coisas a respeito de obra. E hoje eu tenho um assunto não menos importante aqui para vocês, que é planejamento de obras. Antes da gente falar sobre isso, tá? Vamos falar de um patrocinador aqui, que é o lugar onde a gente está, esse lugar bonito. Vocês gostaram do lugar aqui que a gente está? Tá bonito? Tá bonito ou não? Show de bola. Show de bola? Muito bom. Muito bom? Esse lugar aqui é a Difu. A Difu é um estúdio podcast que as pessoas vêm aqui para gravar o seu conteúdo. Também tem uma sala ao lado que é para gravação de infoproduto, tá? Então, se você tem conteúdo, quer colocar ele para funcionar, tirar do papel, vem aqui na Difu. Né? O pessoal te dá uma assessoria, tem um espaço gostoso, você toma um café aqui com o pessoal, fala daquilo que você gosta, o pessoal vai te orientar, né, Marília? E é isso aí. E aí, a conversa aqui flui. Então, se você quer ter sucesso no seu conteúdo, quer ter um podcast, quer gravar infoproduto, vem na Difu aqui que o pessoal te dá um auxílio. É isso aí. Pessoal, eu tenho aqui hoje, tá, a Marília, que é uma master no planejamento aí, tá na rede social. Ó, ela não gostou que eu falei master, né? Ela é mestre em planejamento, né, Marília? Mestre em planejamento, planeja desde a rede social dela até a viagem para Itapeva, né? Final de semana. E eu tô com o Rogerinho aqui também, que é gerente de planejamento, mais do que isso até agora, né? Ganhador de aposta de doce. Essa é uma história aqui, né? Você tem que contar essa história. Você lembra disso aqui ou não? Não, esse eu não tô lembrado, não. Não, eu vou contar essa história aqui, então. Essa história aqui foi o seguinte. Eu trabalhei com o Rogério um bom tempo atrás, né? E a gente tinha uns processos lá dentro da empresa que eu tinha que fazer e o Rogério tinha que aprovar, né? E assim, a ideia era não ter erros, né? Durante esse processo. Porque se ele aprovava, e pô, beleza, não tinha que ficar corrigindo as coisas, né? E a função do Rogério era aprovar uma das coisas que eu fazia e eu combinei com ele. Falei, Rogério, eu não quero errar, né? Então, eu vou fazer o seguinte, um cara que vendia doce lá, eu falava pra ele assim, ó, se não tiver erro, você paga um doce pra mim. Mas se tiver erro, eu pago um doce pra você. Você lembra dessa história? Não? Acabei de lembrar. Acabou de lembrar? Puta, você comia muito doce, né? Eu ficava torcendo pra você ter o máximo possível de erros. É. Você vê, né? Como que o contexto muda? Quem vendia o doce? Quem vendia o doce? Posso falar? Não sei. Era o meu irmão. Era, não era? Era. Era ele, né? Era o meu irmão que vendia doce. Olha só. Era o meu O irmão. outro irmão, né? O outro irmão. O outro? É, o outro irmão, não era então esse é trem irmão. xerox? Era. Ah, É, né? Então. E ó, pra você ver como que é doido. Porque o Rogério, ele pegava no nosso pé pra não errar. Mas a partir do momento que veio a aposta, ele torcia pra gente errar. Porque ele queria comer doce de graça, cara. Né? Só que, era quase toda semana. E eu revisava, hein, meu? Eu revisava que era muito insumo lá. De vez em quando passava, né? E tem algumas coisas também nesse tipo de trabalho de planejamento e orçamento que é muito da visão da pessoa, né? Que principalmente quando você vai definir o que é custo indireto, o que não é, o que é consumível e o que não é, né? Então, é uma interpretação aí meio difícil de fazer. Mas beleza, não vou falar muito de orçamento, vamos falar de planejamento, né? Quero que vocês falem do que vocês mais sabem, fiquem à vontade para falar aí do que vocês manjam bastante. Bom, a ideia é o seguinte, gente, é tentar trazer uma conversa bem prática, tá? Para a gente tentar trazer o planejamento para dentro do canteiro de obras mesmo, né? Tentar puxar um pouco desde o conceito até a aplicação prática do que é planejamento, tá? E aí eu conto com a experiência de vocês para vocês ir traçando aí uma rota de como fazer um bom planejamento para uma obra, tá? Bom, a primeira pergunta, né, que eu acho que é super importante, é a gente entender o que é planejamento, né? E aí eu acho que não só um conceito, mas do que é a prática mesmo, do que compõe a palavra planejamento dentro de um canteiro de obras, por exemplo. Eu acho que a gente tem que levar para o canteiro de obras. Se falar de planejamento, a gente planeja viagem, planeja a compra que a gente faz, planeja tudo na vida, né? Mas o que é planejar uma obra? Marília. Bom, o que é planejar uma obra, né? É algo que a gente tem que entender primeiro no fundamento da palavra. Acho que qualquer conceito que você queira entender, compreender de fato, você tem que aprender sobre a palavra, né? O que ela quer dizer.
O planejamento, o que que é planejar? Você está fazendo qualquer coisa na sua vida, qualquer atividade, você vai pensar naquilo que você vai fazer. Ou pelo menos deveria pensar, né? E quando você pensa, você imagina como aquilo vai acontecer. E quando você imagina o que vai acontecer, você tem que subdividir em pequenas tarefas para que você consiga cumprir essas tarefas e chegar no ponto final onde você quer estar, né? Esse conceito a gente aplica como uma viagem, você citou agora, por exemplo, eu vou viajar para Itapeva. Eu vou planejar essa viagem. De novo? Eu sei que daqui a 2 semanas eu vou viajar para Itapeva. O que que eu vou fazer? Bom, para eu viajar para Itapeva, eu vou pegar o meu carro, eu tenho que colocar minhas malas, colocar o meu cachorro, o meu marido, alguma coisa que eu vou levar para minha mãe. Tenho que abastecer o carro, garantir que o carro tá com as revisões, tá com o seguro, tá com tudo certinho, que eu tenho dinheiro para o pedágio e saber que eu quero estar em Itapeva em 2 horas e meia. Então, tem um ponto, eu tenho uma meta, eu tenho tarefas e assim eu vou cumprir para que eu chegue em Itapeva da maneira que eu desejo. A mesma coisa a gente faz em obra. Então, você sabe que você tem uma obra a se fazer, geralmente a gente faz o planejamento olhando um projeto, de preferência a versão do projeto executivo, com as outras disciplinas, não só projeto arquitetônico, de instalações elétricas, hidráulicas, tudo que você tiver junto, né? Por exemplo, forro, né? Que a gente usava bastante, projeto de decoração, de interiores. Eu vou olhar todas essas informações para saber onde eu quero chegar, certo? Uhum. E numa obra, além disso, eu tenho que sempre, para fazer qualquer planejamento, ir até o local. Ir até o terreno, saber as condições de contorno, da vizinhança, tem vizinho, não tem, é uma via pública de grande movimento ou não é um lugar distante ou é um lugar próximo de fornecedores. Então, eu vou fazer toda essa análise de projetos, de condicionantes, e aí eu vou planejar como é que eu vou executar aquela obra. Então, lendo todas essas informações, analisando e interpretando, eu vou saber quais são as pequenas tarefas que eu vou ter que cumprir em X tempo para que eu consiga, lá no final, entregar essa obra completa. Para mim, isso é planejamento na prática. Entendi. Resumidamente. Então, resumidamente, mais resumidamente ainda, o que eu entendi da sua definição é pegar uma macrotarefa, ou seja, fazer uma obra e dividir ela em microtarefas que eu consiga organizar essas microtarefas, talvez com data de início, data de término e assim por diante. Isso. Exatamente. Tá, você tem alguma coisa, Rogério, para acrescentar dentro disso? É basicamente tudo que a Marília falou aqui resume tudo que é o planejamento de fato. O que eu posso acrescentar, talvez, que o planejamento, né, são as antecipações das atividades que vão ainda acontecer, é você organizar ela, seja no papel. Hoje em dia a tecnologia tem nos ajudado bastante, né? Antigamente, quando não havia o computador, era algo que poucos tinham acesso. Hoje, no celular mesmo, existem vários aplicativos, vários programas que nos ajudam a nos planejar, seja financeiramente, seja para uma viagem, seja para organizar uma festa. E a tecnologia tem nos ajudado muito, ajudado a sociedade, né? E um outro ponto que eu queria contribuir também é que quanto menos planejamento você fizer e quanto menos detalhado esse planejamento, maior o risco de acontecer errado aquele seu planejamento que você tinha, seja na festa, seja na viagem. Então, você minimiza os riscos de acontecer algo errado quando você não faz um planejamento tão analítico, vamos dizer assim. Entendi. Bom, então vocês colocaram conceitos super importantes aqui, que foi a questão de você pegar uma macrotarefa, dividir em microtarefas, e quanto mais detalhado, melhor. E uma palavra que você citou que eu acho que é super importante é a questão da antecipação, né? Acho que não tem como planejar alguma coisa de forma não antecipada. Isso. Né? Um planejamento, ele ocorre antes do início da obra. Certo? Você tem a data de obra, você tem que ter um X menos tempo, né? Então, eu vou começar a obra no 0, então -2, -3, eu tenho que estar com o planejamento ali já rodando, assim como os projetos
que são a base do planejamento. Então, a partir disso é que a obra vai acontecer, e aí já não é mais planejamento em si, porque o negócio está correndo. Aí é controle, é acompanhamento de obra, que aí em algumas situações se faz o replanejamento, né? Como o Rogério mesmo citou, a questão da antecipação é aplicada nesse conceito, a gente faz o replanejamento de obra, mas o planejamento em si, na minha visão, é somente antes da obra iniciar. Depois é controle e replanejamento. Entendi. Eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade em planejar uma obra do que planejar um evento, por exemplo, né? Eu vejo que as pessoas, sei lá, você vai construir uma casa, né? Geralmente você planeja melhor o seu casamento do que uma obra. Ou as pessoas dão mais importância. Por que você fez essa cara? Acho que a Marília planeja melhor a obra do que o casamento. Pois é. Bom, enfim, tirando a Marília, geralmente as pessoas planejam melhor o casamento. Contrata buffet, o salão vai com bastante antecedência, verifica se tem disponibilidade na data que você quer. Para vocês terem uma noção, no meu casamento, eu fui, olha só que nível. Imagina que numa obra a gente faz esse nível de planejamento. Eu fui no salão onde eu iria casar, porque foi um casamento aberto, né? Exatamente um ano antes. Então eu casei dia 1º de setembro, eu fui do dia 1º de setembro do ano anterior para saber como estaria mais ou menos o clima. Claro, né? Não é regular isso, né? Mas para ter uma noção. Exato momento, no próximo ano, eu estaria aqui casando aqui. Para ver se não era um tempo que estava arriscado a chover, se o sol estava legal, enfim, como é que estavam as plantas, porque era um casamento aberto, dependia disso, né? Então, um ano antes eu fui no salão. Agora, você imagina que um ano antes a gente vai fazer uma obra que é muito mais caro do que um casamento. Não tem esse nível de planejamento. Então, eu percebo que, às vezes, as pessoas planejam muito mais outras coisas do que uma obra. E talvez seja um dos problemas aí de sempre culpar a falta de planejamento, né? Outra coisa aqui que eu acho importante é justamente isso. Sempre a culpa cai no planejamento. Foi falta de planejamento. Ou não no planejamento, mas sim na palavra planejamento, né? Por que vocês acham que sempre acontece isso? Eu imagino que seja porque nesse ramo de construção civil, ele é um tema bem complexo, né? Existem muitos e muitos imprevistos durante a execução. Seja com fornecedor, seja com projeto, seja com a equipe que está na obra. Quando eu falo, por exemplo, fornecedor, é que o fornecedor não entregou aquele material no momento correto, porque a equipe, das 5 pessoas daquele empreiteiro, 3 não foram por algum motivo. Então, o número de imprevistos que foge da tua mão, ele é muito maior do que quando você está planejando um casamento, por exemplo, né? Eu não sei o que é planejar um casamento, porque eu não casei, e essa hora a Aline deve estar muito brava lá, mas estou sendo muito cobrado por isso, mas eu imagino que seja isso, a complexidade que existe na obra. E outro ponto também é que dentro de uma obra, né, você vai construir 5 casas, são 5 casas diferentes, são 5 metodologias diferentes, cada canteiro, em cada terreno é diferente, existem muitas diferenças entre projetos, então acaba tendo esses vários tipos de imprevistos, né? E esses imprevistos, quem tá à frente da construção, eu acredito que não tem essa noção do quão impactante esses imprevistos, né, que acabam ocasionando um atraso de uma obra, por exemplo. Então, na minha visão, é basicamente isso daí. Entendi. Quando a gente está em obra, a gente lida com pessoas, né? E não tem nada mais difícil do que você gerenciar pessoas. E quando eu digo pessoas, não são pessoas do seu time, da sua equipe, da construção em si. Mas está falando, como o Rogério citou, de fornecedores diferentes, de cidades diferentes, que entregam diferentes tipos de materiais, que têm diferentes tipos de descarregar esse material, armazenar esse material. A gente está falando de consultorias diferentes, de projetos diferentes. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: você tem o mesmo projeto.
exatamente o mesmo, a mesma área construída, o mesmo layout, o mesmo tudo. Se eu pegar esse projeto para planejar e executar e orçar, planejar e executar aqui em Sorocaba, ele vai dar um resultado. Se eu fizer esse mesmo projeto na Bahia, mesmo terreno, mesma metragem, mesmo tudo, vai dar diferente. Se eu pegar esse mesmo projeto e executar lá no Rio Grande do Sul, vai dar diferente. Vai demorar mais na Bahia? Não sei, você que tá falando. Não, tô perguntando, na verdade. Então, gente, esse trem que tá caindo. Vamos lá. Então, eu costumo... Vamos lá. 1, 2, 3. Depois você corta aí, Vini. Tá acostumado já. Então, eu costumo falar para os meus alunos, quando a gente tem um mesmo projeto, a mesma área construída, o mesmo layout, o mesmo tamanho de terreno, o mesmo tudo, visto em projeto. Você pega esse projeto para executar aqui em Sorocaba, ele vai dar um orçamento, um planejamento e uma execução de um jeito. Se você pegar esse mesmo projeto nessas condições e colocar ele lá no interior da Bahia, ele vai dar outro resultado. Lá no Rio Grande do Sul, ele vai dar outro resultado. Lá no Acre, ele vai dar outro resultado, né? Porque a construção civil, ela não é algo 100% assertivo. A gente não está falando de uma linha de fábrica onde a gente tem peças padronizadas, tem equipes treinadas, tem tudo dentro de um desvio padrão que pode ser controlado. A gente está falando de um cenário de canteiro de obras. Canteiro de obras envolve N tipo de pessoas, como o Rogério citou agora, N tipo de variabilidades. O terreno, o que tem embaixo da terra, gente, é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe que tipo de fundação vai ter. Você não sabe o que você vai encontrar no momento da escavação. Você não sabe que cota aquilo ali vai dar o apoio. Quando a gente começa a subir essa estrutura, você não sabe se o pedreiro realmente sabe tirar o nível, você não sabe de nada. Então, existem N coisas que podem acontecer dentro do canteiro de obras que fazem com que as pessoas falem isso. É culpa do planejamento, é culpa do planejamento. Não, na verdade, o planejamento ele dá uma baseline, ele dá um norte que você tem que seguir. Dali em diante existe, como eu já comentei, o replanejamento, o controle, mas ele não faz mágica. A equipe da obra é que tem que abraçar o negócio e ir em frente. Senão, não vai funcionar. Não adianta jogar a culpa no planejamento. É equipe. É Perfeito. todo mundo junto. Uhum, entendi. Ô, Carioca, você não vai cortar não, porque você viu o que ela fez aqui? Ela fez planejamento. Vou explicar o que ela fez. O quê? Você vê, ó. Pra quem não sabe, a Marília trabalhou um tempo com o Carioca aqui, né? Então, eles já se conhecem, né? E aí ela falou assim agora, 1, 2, 3, corta, Carioca. Você já tá acostumado. Ou seja, já houve em uma outra data antecipada uma combinação de quando isso acontecesse e o que deveria ser feito. Isso é planejamento, Marília. Planejamento. Não precisa cortar, Carioca. Porque alguém aqui tá atento no planejamento. Eu errei aqui, ó. Esse trem tá saindo. Não, viu? Mas fique tranquila. Isso aí faz parte. Carioca, você deixa, tá? Porque depois de uma explicação dessa, né, meu? Tá doido? Não, mas é legal. Isso aí que vocês falaram também, eu posso falar com propriedade por conta da prática. De fato, você gerenciar todas as frentes de trabalho com equipes diferentes, com insumos diferentes, fornecedores diferentes, é sempre uma tarefa muito difícil, é uma tarefa realizada dia a dia, né? Então, hoje mesmo na obra, um fornecedor que já estava combinado de entregar material me ligou, não tem problema se eu entregar amanhã, né? E esse não tem problema, você deixa para amanhã ela entrega à tarde, em vez de entregar cedo, então amanhã também já foi pro vinagre. E assim vai, né? Então, eu acho que fazer todo esse gerenciamento, que está um pouco fora do alcance do planejamento, né? Porque você planeja que vai dar tudo certo, sempre, né? E aí, na prática, que acaba gerando essa turbulência no planejamento, como vocês falaram. Bom, mas enfim, visto que o mundo está perfeito e que o nosso planejamento vai ser bem executado, não importa se na hora da execução, né, vai ter algum problema ou não. Qual que é a etapa mais difícil do planejamento? E aí, Marília, você quer responder essa? Deixa pra mim. Essa pergunta é difícil, hein? Essa é bem complicada. É bem complicada. Eu vou falar minha opinião primeiro, depois vocês aproveitam, tá? Quando eu sento com a minha equipe de obra e faço um cronograma de serviço, por exemplo,
A parte mais difícil, obviamente, é cumprir aquele cronograma. Porque tem intempéries, problemas, como eu falei, com fornecedores. O funcionário ficou doente, atrasou e não deu para vir. E aí acontece aquela bola, né, de neve que vai gerando problemas no planejamento. Mas um dos problemas de planejamento que eu percebo que não está nem atrelado à execução é você saber exatamente o tempo que você precisa para fazer cada etapa, né? Principalmente se for uma etapa nova. Quando você já tem um histórico dessa etapa, por exemplo, eu sei quanto o meu pedreiro rende por metro quadrado de alvenaria por dia. O pedreiro João ainda, porque se for o Pedro, às vezes já muda, né? É difícil, às vezes, você fazer um planejamento pensando nos multiprofissionais que você vai ter. Você vai ter, obviamente, colocar ali um coeficiente médio entre todos eles, mas eu percebo que é difícil isso, porque às vezes você mudou o material, mudou a situação, mudou a altura da obra, o rendimento do cara cai, e aí eu acho que a parte mais difícil é você estabelecer qual é o rendimento de cada atividade para cada profissional. Para mim, isso é uma das partes mais difíceis do planejamento. Eu concordo com você, Hugo. Esse momento, né, de atribuir os prazos para cada serviço, principalmente aquele fato que eu comentei, que cada projeto, por exemplo, se vai fazer um prédio de alvenaria estrutural, outro prédio de concreto armado, eles mudam muito, né, a duração do ciclo de cada atividade. E você falando, eu lembrei de uma outra dificuldade, que seria a questão do convencer o que está no papel, o que você desenhou no planejamento, convencer a equipe de obra. A Marília já tocou nesse assunto, mas eu gostaria de reforçar, porque lá na construtora Planeta, nós tivemos uma consultoria de planejamento, que vocês conhecem muito bem, né, o professor Antônio Sérgio, e uma das grandes dificuldades que nós tivemos naquela época, que começou em 2013 e acabou em 2015, essa consultoria, que a gente tinha um ciclo de serviço, um prazo de cada laje de 10 dias, e ele queria reduzir para 6 dias. E no momento que ele colocou no planejamento, né, colocou no programa, ninguém acreditou que iria cair, né, os 40%. E essa conversa, né, com a equipe de obra foi muito desgastante, porém foi muito válida, porque no fim das contas a gente conseguiu atingir essa redução do prazo, né? E ele foi provando, foi dizendo como chegar naquele ciclo, naquele prazo. Então foi assim, mas tirando o resultado final, mas foi uma dificuldade muito grande e não foi algo pontual. Hoje a gente ainda sente essa dificuldade, principalmente porque é normal, né? A gente tem o engenheiro no lado do planejamento e o engenheiro gestor da obra. E é normal existir essa divergência de ideias, né? Divergência entre um planejamento e outro. Então, eu acho que com uma boa conversa, discutindo as opções, a gente consegue chegar, mas não deixa de ser uma dificuldade, até porque é um conflito, né? Um conflito no bom sentido, mas é um conflito que acaba gerando em todas as obras. Exatamente. Eu lembro muito bem, agora tá passando um filme na cabeça. Realmente, eu tive a oportunidade, né? Para quem não sabe, sou cobra criada no Rogério. Eu comecei no planejamento, o Rogério pegou na minha mão, eu era estagiária ainda na Planeta. Aprendi muito com ele, sou muito grata a ele sabe disso. E nessa época eu tive a oportunidade de acompanhar essa consultoria. E inclusive na obra que eu estava, eu lembro que existiu isso, né? Essa consultoria vir com essa ideia da gente fazer o ciclo da alvenaria estrutural em 6 dias, né? Ou seja, entre uma concretagem e outra, de uma laje para outra, você ter esse intervalo de 6 dias. E para a equipe, assim, era totalmente impossível. A gente chegava numa reunião de planejamento, discutia aquilo, falava a estratégia, a logística de subida de bloco, usar o elevador cremalheira, usar
Grua. A grua, né? Também o xamento das equipes, né? Até a meia alvenaria, depois o respaldo, o grauteamento. Quando você discutia isso com o projeto, todo mundo falou, não, é impossível, não dá, não dá. E aí, quando você vai, assim, ao longo do tempo, insistindo que aquilo ali, de fato, funciona, que pode funcionar, as coisas acontecem. Mas até chegar nesse ponto, é um jogo de cintura tremendo, porque as pessoas têm muita resistência em escutar um engenheiro de planejamento. E isso não é só na Planeta, né? Em qualquer obra que a gente for hoje, em qualquer construtora ou pequena empresa, que a gente vai, você conversar com um mestre de obra, você escuta muita resistência, né? Tem muita resistência, porque as pessoas pensam que você está ali para atrapalhar, que você está ali para mandar nelas, quando, na verdade, você está ali para ajudar no trabalho, né? Todo mundo está ali para juntar as ideias, juntar o seu melhor para atingir aquilo que a empresa deseja. E foi uma resistência muito grande e no final conseguiu, né? Conseguiu e quando se consegue, todo mundo fica maravilhado. Fala assim, poxa, eu consegui. E aí o pessoal da equipe da obra fica assim, com orgulho lá em cima, né? E a gente também, por consequência. Mas acho que a parte mais difícil do planejamento, além disso, é você saber encaixar certinho as sequências de serviço. É uma das dificuldades também. A gente saber encaixar que serviço vem antes, que serviço vem depois, que serviço pode acontecer junto, de forma que não atrapalhe a produtividade, que não gere um desperdício, que não gere um retrabalho dentro do canteiro. Para mim, dependendo da obra, sim, é uma dificuldade. Obras que a gente já está habituado em fazer planejamento, talvez isso role assim de uma maneira fluida. Agora, quando você pega uma obra um pouco diferente daquilo que você está acostumado, que tem algum serviço que você nunca viu ser executado, essa dificuldade vem à tona, né? Quando você é responsável pelo planejamento de obra. Já aconteceu comigo, eu trabalhava na Planeta com o Gério, lá a gente fazia o planejamento de construções residenciais, né, de vários pavimentos. Saí de lá, comecei a fazer planejamento residencial e teve uma época da minha vida que eu trabalhei numa empresa onde a gente tinha que fazer o planejamento de um galpão industrial de 2.500 metros quadrados. Eu nunca tinha trabalhado numa obra daquela, mas logicamente a gente aceita o desafio, a gente tem que aprender, né? Aprender. Então, para mim, foi uma dificuldade muito grande. Eu não sabia quais serviços vinham antes, quais vinham depois, por onde a gente tinha que começar, quanto tempo ia levar cada tarefa, o que eu poderia fazer junto com uma frente ou separado, né? Além de ter que saber da execução. Não adianta você ser um planejador, chegar aqui e falar assim, olha, você vai começar a ir pela fundação e depois você já pode tocar a cobertura, depois a gente vai para dentro. Muito fácil você chegar e colocar isso, mas você tem que provar que aquilo ali de fato traz um benefício para a obra, né? Você tem que saber dos métodos executivos. Como é que tem que fazer uma massa para você fazer o reboco, de forma que o reboco não estrague, tenha que quebrar e dar um retrabalho. Então, você tem que entender de obra. E essa foi uma das dificuldades minhas nessa obra em específico. Porque eu nunca tinha feito estrutura metálica na minha vida. E aí eu tinha que entender de como que fazia a solda, como que fazia parafusamento, que momento que tinha que revisar isso, que material que usava para dar o torque ali no parafuso, enfim, várias coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, mas que eu tinha que considerar no meu planejamento para que a obra saísse conforme planejado. Então, são várias dificuldades, acho que isso também já me pegou para mim. Tá, legal. Ó, eu fiz aqui 5 marcações muito legais do que vocês falaram, tá? E para ficar definido, para ficar bem bonitinho isso aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa que a gente falou aqui foi definir rendimentos, né? Eu chamei de rendimentos... Produtividade. Produtividade, então. Legal. Medir, então, produtividade. Quer saber quanto cada profissional produz em determinada etapa o serviço, né? Depois, vocês falaram que é super importante vender a ideia para que isso funcione. Então, o planejamento chegar na obra e falar, ó, nós vamos fazer isso aqui. E aí a obra resistente comprar a ideia e acabar a resistência para poder colocar em prática, né? Esse foi um outro ponto. Um terceiro ponto, que vocês acabaram não falando diretamente isso, mas eu por conhecer o professor também, o Antônio Sérgio,
e ter acompanhado o trabalho dele, eu percebia que ele entendia muito de obra, né? Então ele era aquele cara que quando ele chegava na calçada da obra, ele batia o olho nas torres, né? E ele já conseguia identificar se o planejamento que ele desenhou na semana passada ou a quinzena passada estava de acordo ou não, só de olhar ali às vezes para a sacada, né? Então o que eu percebi era isso, ele tinha um poder de persuasão com os empreiteiros e com os engenheiros, porque ele entendia, pela experiência que ele tinha de obra. Então, se ele chegasse para o empreiteiro e falava assim, faz, o empreiteiro duvidasse, ele faz porque eu já fiz em obra tal, e acontecia mesmo, e de fato fazia, né? Então, eu acho que esse conhecimento que ele tinha sobre obra era muito importante, né? Outra coisa que a Marília falou é que ele entendia muito bem do sequenciamento. Então, ele não pulava etapas e muito menos fazia etapas que deveriam ser feitas depois antes ou antes e depois, né? Eu acho que o sequenciamento correto das coisas é muito importante. Por exemplo, em obras residenciais sempre acontece essa pergunta. O que eu coloco primeiro, Hugo? O batente? Faço a regularização de piso ou faço o reboco? O que eu faço primeiro? Meus alunos do mestre de obras sempre me perguntavam isso. Qual que é a melhor sequência? É a regularização de piso? É o batente ou é o reboco? Se você parar para pensar, você pode misturar essas 3 sequências. A obra vai sair do mesmo jeito. Você pode pôr o batente primeiro e fazer o reboco pelo batente, porque o pessoal gosta de puxar pela régua e usa o batente como mestra, fica perfeito. E aí depois você faz a regularização, só que você tem que tomar o cuidado de chumbar o batente no nível correto, porque se subir o piso, a porta tem que passar. Você pode colocar o batente depois do reboco, só que você tem que tomar cuidado de galgar o reboco, porque senão o batente fica com dente, né? Ou você pode fazer o reboco e a regularização, enfim, né? Não tem uma lógica, né, que você fala assim, essa é a perfeita. Né? Então dá para você alterar uma coisa ou outra. Só tem que analisar o impacto que essa alteração vai trazer para a obra. Né? Então acho que esse é um ponto muito importante. E o que a Marília falou aqui também, eu acho que é legal você justamente enxergar a oportunidade que você tem na etapa de planejamento de como melhorar o serviço. Né? Pô, eu já estou identificando com antecedência que fazer dessa forma vai ser melhor. Né? Então esse eu acho que é um ponto também super importante aí. Foi um enxugado de tudo que vocês falaram. Tá? Bom, vocês têm algum case de planejamento que deu certo? Vocês citaram esse da laje, né, que eu acompanhei também. E se eu não me engano, até antes de ser 10 dias, a gente tinha até um prazo maior. Né? Que no começo lá era 14 dias. Enfim, se você deixar a cargo do mestre de obras e do engenheiro de execução, ele é meio limitado às vezes para enxergar esse potencial otimização que você consegue fazer no planejamento. Talvez vocês que são mais especialistas conseguem trazer essa clareza para a gente. Né? E eu lembro que assim, foi drasticamente reduzido. Para nós era impossível fazer em 6 dias. Né? Era impossível. Você olhava e falava, não, impossível, faço em 14, trabalhando até 7 horas da noite. Era um negócio assim, né? Como é que eu faço em 10? Beleza, 10 já estava todo mundo até 9 horas, 10 horas. Como é que eu faço em 6? Vai ter, a única resposta que vinha na nossa cabeça vou ter que aumentar 2 vezes o número de pessoas, que é sempre assim que a gente enxerga, né, a solução do planejamento. Eu vou aumentar 2 vezes o número de pessoas e vou ter que trabalhar até mais tarde. Né? Era isso. E, na verdade, o que ele explicava era justamente o contrário. Né? Você, às vezes, conseguia reduzir o número de pessoas, produzir mais, mas desde que tivesse uma sequência lógica ali no que você estava fazendo. Não é quantidade, né? É qualidade. Como você usa, como você faz a sua ferramenta produzir ao máximo possível. Então, com a mesma equipe, você fazia 14, a mesma equipe chegou em 6. E aí? E aí? Eu lembro que um dos conceitos que eu aprendi, que até hoje a gente utiliza isso, era o fato de você, por exemplo, numa laje tipo, onde você tinha ali várias paredes de alvenaria estrutural e você tinha em cima daquela laje 9 pedreiros, por exemplo. Né? Era sempre batido na tecla do seguinte, cada pedreiro tem as suas paredes. O pedreiro João faz a parede A, B, C e D. E ele vai fazer essa parede até acabar o prédio. Né? O pedreiro Pedro vai fazer as outras e assim por diante. O pedreiro João e o Pedro, eles decoravam, não precisavam nem olhar no projeto mais. Era tão automático eles fazerem aquela parede que aí entrar naquele assunto que a gente falou, o rendimento, a produtividade deles aumentava muito. Né? Então esse era um ponto muito importante.
né? Um outro ponto que ele sempre visualizava eram as dificuldades do projeto. Porque tinha projeto que ele falava, pô, nem que eu queira eu consigo acelerar isso. O projeto tem dificuldades para executar, né? Então, esse é um ponto também que eu acho bem, bem legal. Mas o que mais de case assim, que vocês têm, fora a alvenaria estrutural, que vocês lembram? Ainda um pouquinho, só mais um pouquinho, tá? Nessa parte da alvenaria estrutural. Legal. É tão bom, né? A alvenaria estrutural Uma é tão delícia. É que é um bloquinho. exemplo, mas eu lembro muito bem, até que é bem ligado com o primeiro assunto que a gente conversou aqui, que é sobre destrinchar as atividades, né? O nosso planejamento lá atrás, quando a gente chegou com a equipe de obra, a gente somente desenhou ali o ciclo da laje, quantos dias que precisava terminar, separando ali, então você vai começar primeiro com a marcação, depois você vai com a elevação, até o peitoril, depois o grout. E aí todo mundo, não, mas como que eu vou fazer isso? Aí entra exatamente isso que você comentou agora, Hugo, que tinham 9 bloqueiros lá, mas cada um trabalhando aleatoriamente. E a gente aprendeu que quando foi filmado, colocado aquelas fotos, esqueci o nome agora, quando tira foto a cada 30 minutos, e a gente consegue observar onde cada um está trabalhando. E aí foi feito um estudo na época de alocar cada pedreiro na parede correta, pensando na logística para o próximo serviço que fosse entrar. Então, também um ponto que você comentou, né, da dificuldade do projeto. Então, a gente analisava quem é o melhor bloqueiro do empreiteiro e ele era alocado nas paredes mais difíceis de levantar, que tinha mais amarração, que tinha mais recortes, e era ali que ele ia ficar. E os que produziam menos, tinham menor produtividade, pegavam as paredes mais fáceis, de um lado só da torre, depois todo mundo passava para o outro lado da torre, e que é o xamento, né, que a Marília comentou. E aí foi destrinchando, né, as atividades, até a gente separou como atividades da parte da manhã, a parte da tarde, não só o que ele vai fazer no dia ali, né? Então isso contribuiu bastante. Então onde que eu quero chegar? Que quanto mais quebradas as atividades, quanto mais destrinchado, a gente consegue visualizar melhor as dificuldades, né? E fugindo um pouco da alvenaria estrutural, uma coisa que é bem rápido. Teve um assunto que foi um primeiro prédio lá na China que eles construíram em 30 dias. Um prédio, se eu não me engano, de 20 andares, algo do tipo. E isso é um vídeo que rodou o mundo inteiro, né? E todo mundo ficou impressionado. E aí eu vi vários comentários disso. Nossa, isso daí eles conseguiram porque é tudo pré-fabricado, é tudo igual um Lego. Ah, não, os chineses são muito inteligentes. Mas nunca eu vi alguém parar para analisar o porquê como que eles conseguiram chegar nesse prazo, né? E eu vejo assim que lá, apesar de eles terem construído em 30 dias, mas o planejamento que eles fizeram durou mais de 6 meses. Exatamente. Então, antes do início da obra, eles já estavam planejando ali, né? E aí eles destrincharam as atividades o máximo possível para todas as peças, todos aqueles imprevistos que a gente comentou uns minutos atrás, para tentar minimizar o máximo dos riscos, né? E construir exatamente como um Lego, né? A gente chama de just in time, de o material já chegar e já ser consumido. E isso foi feito de uma forma perfeita e é por isso que eles conseguiram chegar nesse resultado. Por conta do quê? Do planejamento iniciado muito tempo antes da construção. Esse é um erro muito grande aqui no Brasil e eu acho que de uma forma geral é muito raro a empresa hoje que investe em planejamento, o engenheiro hoje, empresário, microempresário que investe em planejamento. Ele acha que ele sabe construir e isso basta, né? O famoso tocador de obras. Aldo Doria Matos, que é a nossa bíblia do planejamento, ele fala em uma das bibliografias dele que é um mito do tocador de obra, que é o engenheiro que ele sabe de obra e ele acha que isso basta.
né? Tocador de obra é muito visto também como aquele cara que manja de obra, que sabe de tudo, as empresas investem pesado nele, porque o cara desenrola, o cara sabe fazer acontecer. Só que quando ele entrega a obra, tá cheio de retrabalho, tá cheio de coisa picada, pagou medição, pagou a medição do azulejo, do piso, o cara não fez o rejunte, tem piso trincado, tem reboco mal feito, tem coisa fora de nível. O cara desenrolou a obra, fez acontecer, mas quando você vai ver nos mínimos detalhes, gerou retrabalho, gerou desperdício e, por consequência, vai gerar custo adicional, fora de orçamento, estoura o orçamento e acabou. Esse é o famoso mito do tocador de obras, né? Que é um grande erro aqui nosso no Brasil, da nossa cultura brasileira. Acreditar que essa postura de obra é suficiente, que basta. Em outros países, né, como no Japão, que é de onde vem a cultura do Lean, o Lean Construction, que vem lá das linhas de fábrica do sistema Toyota de produção, é uma filosofia da produção que foi adaptada para os canteiros de obra, né? Em outros países... Pode tirar o fone se você quiser. Não. Em outros países, se investe muito nessa questão do planejamento, né? No Japão é um exemplo, que é onde vem o berço dessa filosofia. Estados Unidos também, a gente sabe que há um grande investimento em planejamento. Quanto mais você planeja antes do marco zero, que é o marco do início de obra, melhor você vai ter resultados. Por quê? É tudo que a gente já falou aqui desde o início da definição de planejamento, né? Você planeja o que vai acontecer, divide em macrotarefas, em microtarefas, em microtarefas, sabe que tipo de material vai envolver, quanto tempo o fornecedor leva para entregar, que tipo de mão de obra diferente você tem que contratar para fazer aquilo acontecer dentro do prazo pré-estabelecido. Então, assim, resumindo, né? É algo que a gente tem que cortar pela raiz. Entendi. Legal. A Marília comentou a respeito de tocador de obras, isso eu sempre escuto, né? E até conheço alguns tocadores de obras aí. Eu também. E isso de fato acontece muito, né? Tem gente que... O tocador de obras é aquele cara que vai levando, né? Vai tocando, vai tocando. Planejamento zero, vamos tocando. Aquele cara Zeca... Eu falo dos meus alunos, é o Zeca Pagodinho. É o Zeca Pagodinho? Deixa a obra me levar. Né? Deixa a vida me levar, deixa a obra me levar. Só vai levando, vai levando. Chega lá no final, meu filho. Aí que vem a bucha. O Rogério comentou um termo aqui também que eu acho legal, se a gente conseguir explorar um pouquinho mais isso, né? Que até a Marília falou sobre o xamento, né? Talvez o pessoal que escutou isso aí fique um pouco com dúvida e entender um pouco mais um detalhe essa questão do xamento, eu acho bem bacana. Não, é uma estratégia secreta, a gente não pode falar. Não pode contar. Não. Então, Desculpa. fica, viu? Quem quiser aí vai ter que me ligar para saber sobre o que é o xamento. Liga para nós, a gente faz um bom planejamento Então pra vou sua fazer obra. uma pergunta difícil para vocês agora. O xamento funciona em empreendimentos com mais de 2 torres, com 3, por exemplo? Na minha opinião, não. Não, eu também acho que não. Xamento é algo, pra mim, de duas. Então duas agora torres. começou a ter que terminar de explicar o que é o xamento. Eu sabia que eu ia pegar eles, tá vendo? Não, isso aí viu? já é consultoria, Professor é das diferente. obras, professor das obras, viu? Eu vou explicar rapidamente o que é o xamento. Rogério, me ajuda aqui, porque já faz um tempo que eu não trabalho com prédio, né? E vamos ver se eu lembro exatamente o que é o xamento. Mas o xamento era, como o próprio nome já diz, né? O X, né? Era o fato de você ter... Na alvenaria estrutural isso funcionava muito bem, mas você ter pedreiros, né, fazendo a etapa de alvenaria, e quando eles concluíssem a etapa de alvenaria, eles passavam para a torre, né, ao lado, por exemplo, se fosse torre 1, torre 2, passava para a torre 2, fazer a alvenaria, e os carpinteiros que faziam a laje, eles passavam para a torre que os pedreiros haviam finalizado para fazer até a concretagem. E esse ciclo, eles sempre batiam, né? Então, quando os pedreiros terminavam, tinha outra alvenaria para eles fazerem. E os carpinteiros terminavam, tinha outra laje para eles fazerem. Era isso, né? É como aquela brincadeirinha do Escravos de Jó. Você tem todo mundo num círculo de mão dada, né? E a gente vai pegar uma caneca e ir passando de um para outro. Então, se eu faço o meu trabalho daqui para cá, correto? Se fulano faz o trabalho dele daqui para lá, correto? Tudo vai funcionar num ciclo, né? Quando a gente aplica isso na alvenaria estrutural com 2 torres, a gente também tem isso. Só que a gente tem que pensar que essas pessoas do círculo são pessoas com tarefas diferentes. A gente tem pedreiro, oficial, a gente vai ter ajudante, a gente vai ter os carpinteiros.
Muitas vezes a gente tem também os especialistas em assentamento de bloco, que são os bloqueiros, né? E isso acontece não só a troca do pessoal que faz o concreto armado, das vigas, né, da laje em si, a concretagem, que essa pessoa, sim, essa equipe, sim, ela sai da torre 1, ela vai para a torre 2, como também a própria alvenaria estrutural. Pensa só, a laje está pronta, concretada. Quem que vai entrar? Agora vem a equipe do bloco, né, de assentamento de alvenaria. Dentro desse macro serviço, a gente tem micro tarefas, que o Rogério já citou aqui, a marcação da alvenaria, depois a gente vai ter a elevação até o peitoril, aí a gente vai grautear, aí a gente vai subir isso até o respaldo, e aí começa de novo o pessoal da carpintaria que volta. Nessa macro tarefa da alvenaria estrutural, a gente tem que pensar que essa equipe também tem que se dividir. Porque a gente tem um projeto que ele é de um pavimento tipo, e no caso da Planeta, quando eu trabalhava na Planeta, infelizmente hoje eu não trabalho mais, dentro desse projeto a gente tem 4 apartamentos iguais, então a gente consegue deslocando essas equipes dentro da própria torre fazendo um xamento. E elas se complementam, certo? Então, ele começa a fazer meia alvenaria aqui, ele passa para cá, fazer a meia alvenaria aqui. Enquanto ele passa para cá, outra equipe já entra aqui fazendo grout. E isso vai dar o tempo de cura, essa equipe passa para cá novamente, enquanto a outra volta para lá, fazer até o respaldo. Então, são 2 tipos de xamento, de uma torre para outra e dentro do mesmo projeto. Tá, entendi. Legal. Bacana essa definição de xamento. Ficou claro agora, tá vendo? Não precisa ninguém pagar a Professora das obras. O Rogério comentou também a respeito da China, do case da China. Teve um case recente, né, que foi o da pandemia, que eles construíram um baita de um hospital, né? Foi super rápido também, em um tempo assim. E eu achei que até a questão do hospital foi ao mesmo tempo foi polêmico, né? Porque assim, poxa, planejamento a gente sabe que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? E, pô, estourou a pandemia, rapidamente eles conseguiram construir um hospital. Parecia até que eles sabiam que a pandemia ia estourar, né? Sabia. Eu acho que sabia, né? Já tava lá o vírus. Eles sabiam. Eles sabiam, isso foi né? em novembro de 2020. A pandemia começou ali, os primeiros apontamentos nessa época. Então, acho que foi de novembro para dezembro, ou foi de dezembro para janeiro de 2020. Não, 19 para 20, na verdade, né? Tô falando errado as datas. Mas eles já sabiam, sim, que estava vindo um vírus e por isso eles tinham que acelerar ainda mais as obras. E a obra ficou pronta e o hospital lotou. E que coisa, né? Eu acho que se a gente tivesse fazendo um planejamento aí para um hospital daquele porte, acho que a gente estava liberando o projeto da prefeitura agora, né? Aí é que tá. O Brasil... Prefeitura... Obra simples aqui, quanto tempo você tá para liberar uma obra? Um alvará? Não me fale, não quero ficar triste no podcast aqui. É Brasil, né? Brasil é Brasil. Além do Brasil, a gente tem que falar essa questão, puxar de novo, né? Bota a culpa no planejamento, que é mais fácil. Aqui, nós da obra somos bonitão, lindo, maravilhoso. O pessoal do planejamento é que tá errado. É sempre assim, né? É verdade. Então, aí puxa esse assunto de novo. Não é a questão do planejamento, gente. É equipe. Tem que trabalhar junto. Se não trabalhar junto, de mão dada, ninguém vai pra frente. Só vai dar briga e confusão. Viu, quer que eu dê a solução para resolver o planejamento para você agora? Tem uma construtora que faz casa aqui em Sorocaba e região. Fala aí, carioca. Essa construtora, ela resolve esse problema, né? Então põe na tela aí para o pessoal ver e conhecer quem que é essa construtora que eu tô falando. Tô falando da construtora Sunem, né? Um dos nossos patrocinadores aqui. Porra, tem que fazer uma merchan do pessoal. Não, o pessoal é bom, né? É uma empresa especializada em construção de casa de alto padrão, tá? Então, se você tem um projeto ou nem tem um projeto, quer construir uma casa, tá? Procura o pessoal da construtora Sunem, quer fazer aquela obra sem estresse, sem dor de cabeça, com esses planejamentos que a gente falou, né, com coeficientes que funcionam, né, de produtividade, que sai do papel. Não é aquela obra que fica atrasando 6 meses e o cliente fica enchendo o saco. Não, o cliente fica tranquilo, põe a cabeça no travesseiro e dorme, né? Então, quer uma construtora que faz casa de alto padrão, né? Construtora Sunem, sua casa dos seus sonhos merece especialista como o pessoal da Sunem. É isso aí. Então, vou voltar aqui pro assunto. Bom, a gente já falou aqui de vários podres e vários benfeitorias que o planejamento também traz para a obra. O que eu queria trazer aqui é um pouco dessa questão
agora da área de planejamento que vocês trabalham, né? Eu sei que tem muitos engenheiros que querem atuar nessa área, né? Tem um desejo, vislumbram o planejamento como uma área sensacional e tudo mais. Eu queria que vocês, como planejadores, me falassem assim, quais são as características que tem que ter esse profissional, tá? Inclusive características técnicas, tá? E características de perfil mesmo, tá? E se planejamento, você tem que obrigatoriamente estar dentro de uma construtora para trabalhar só com isso, e se você estiver fora, você tem que incorporar mais alguma coisa junto com o planejamento. Por exemplo, orçamento. Tá? Que eu vejo que tem muitos profissionais que trabalham nessas duas linhas, né? Então, é uma pergunta boa para vocês. Hein? Bom, falando um pouco ali do perfil, né? Eu entendo que o perfil do planejador, ele precisa ser bem analítico. Ele precisa gostar de detalhes, precisa pegar ali nas miudezas mesmo. Ele precisa gostar de organizar, porque teve um grande amigo meu, que é um consultor lá da Planeta hoje, da empresa da Engie, ele chama Josafá. Ele falou uma coisa que eu gravei isso até hoje. Ele comentou que ser organizado dá trabalho. E se for ver, dá muito trabalho mesmo, porque seja organização física, seja organização das suas atividades em algum lugar. Porque, entre aspas, hoje a gente vê como perder tempo organizando. Mas, na verdade, não. A gente está afiando o machado. Não sei se vocês conhecem a história do lenhador, né? Que tinha 2 lenhadores cortando os troncos. Um deles parou para afiar o machado e o outro olhou e começou a dar risada. Mas ele parou para afiar o machado. Então, eu vou ganhar rápido. Vou cortar mais rápido as minhas linhas aqui. No final das contas, o que parou para afiar o machado, ele terminou bem antes, né? Então, a pessoa que está ali organizando as suas atividades e tal, se você reparar, todos eles têm um perfil mais organizador, mais analítico e tal. Ele gosta de pegar um detalhe. Uma das dificuldades que a gente tem para acompanhar o andamento da obra é sempre estar questionando o porquê que não cumpriu, né? Voltando um pouquinho no assunto lá do xamento, né? Na teoria é muito bonito, mas na prática é muito difícil. Digamos que o pessoal lá, os bloqueiros, estão fazendo tudo certinho conforme você comentou. Mas por trás disso, por exemplo, em vez de cumprir 6 dias, demorou 8 dias. Aí o planejador vai lá na obra e começa a fazer aquela provocação, né? O que a gente chama de 5 porquês, né? Falei, mas por que você não conseguiu? Eu falei, é porque faltou bloco para mim aqui, não estava chegando a tempo. Mas por que não chegou a tempo? É por causa que o ajudante aqui, ele não estava conseguindo trazer tudo quando eu precisava. Eu terminava a parede e não tinha bloco aqui. Mas por que ele não conseguia? É por causa que faltou bloco ali na obra. Aí você vai conversar com o fornecedor. Ou se não foi isso, é porque a cremalheira estava atendendo um outro serviço, estava levando argamassa de contrapiso. Então, aí você já identifica um problema do equipamento, que ele não está dimensionado para atender todos os serviços. Então, são N problemas ali, né, que acontecem no dia a dia. E qual que era a pergunta mesmo? Eu gosto assim. Sobre o perfil do planejador. É verdade. E aí, o perfil do planejador tem que buscar os problemas. Ele não pode fugir do problema, ele não pode ser tocador de obra ali. Ele tem que buscar os problemas, porque é você resolvendo os problemas que você vai conseguir arredondar a execução da obra, né? Exatamente. E eu aprendi isso levando puxão de orelha do Rogério. Rapaz, é verdade. Isso vai dar um corte, hein, Vinícius? Puxão de orelha do Rogério. Por que ele puxava a sua orelha, Marília? Porque é exatamente isso. Um bom planejador, eu concordo assim 100% com o Rogério. Ele tem que ter um olho muito detalhista e um olho muito analítico. E é algo que eu aprendi com o tempo
trabalhando com eles na época no setor de planejamento. Porque quando eu entrei, eu não era assim. Não sei se por falta de maturidade, mas eu sei que por ser um jeito meu, é algo que eu trabalho muito em mim, é buscar mais detalhe das coisas, né? Então, na época, eu era estagiária, eu estava no 4º ano de engenharia, era a primeira vez que eu estava trabalhando em obra de edifícios, né? Daquele porte, né? Muitos serviços eu não conhecia, muitos projetos eu ainda não sabia ler, então eu fui aprendendo. Eu tentava, assim, ao máximo, errava pra caramba. E o Rogério aqui me dava uns trancos ali, falava, ô Marília, então é assim. E é exatamente isso, a gente tem que ser muito analítico com as informações que a gente tem, no momento de fazer o planejamento, no momento de fazer um controle, um acompanhamento, um replanejamento, a gente tem que ter esse perfil, não tem como não ter, tem que ter. A área de planejamento, na minha visão, é uma das mais difíceis da engenharia, porque você tem que ter em mente, você tem que ter uma cabeça multidisciplinar, né? Resumindo, porque você tem que saber ali da superestrutura, da infraestrutura, você tem que saber de elétrica, de hidráulica, de acabamento, você tem que saber um pouquinho de suprimento, você tem que saber um pouquinho de equipe, tem que saber, logicamente, de planejamento, de produtividade. Você tem que misturar todas essas áreas para conseguir cumprir o seu papel. E se você não for analítico, se você não for analista, você não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. E eu lembro, assim, que quando o Rogério começou a me soltar nas reuniões de planejamento, isso eu estava, acho que no 5º ano, já estava formada ali, nessa fase de transição, ele falava muito isso para mim, eu acompanhava ele nas reuniões, ele falava muito isso para mim, olha, os 5 porquês. Isso, você falou agora, eu lembrei de muita coisa. Os 5 porquês. Questiona, usa essa técnica, né? Vamos dizer assim. Porque com isso aí você vai identificar o problema do planejamento não ter sido realizado e você vai conseguir acabar com esse problema, né? Você tem que buscar o mal pela raiz, cortar o mal pela raiz. E ser analítico faz parte disso, né? Você ter a cabeça de perguntar assim, mas por quê? Por que não entregou o bloco? Ah, porque fulano não fez. Mas por que fulano não fez isso? Aí é que, né, a gente entra em 2 vertentes. Primeiro, eu vou ter um melhor planejamento, mas a obra vai me odiar mais, porque eu tô ali para ficar questionando. Ninguém gosta de alguém no pé questionando, né? E aí você tem que ter um jogo de cintura. E isso eu acho que é outra atribuição de um engenheiro planejador. Você ter jogo de cintura. Porque eu tinha que, por exemplo, responder para o Rogério, responder pelo Sandro, na época, não sei como é hoje, né? Mas o Sandro, ele estava ali no nosso setor de planejamento. Então, assim, eu respondia para engenheiros, para o diretor, O Sandro respondia... Já nem lembro, Rogério. Diretor? Isso. Executivo. Na Isso, época, acho que era executivo. Só diretor para o pessoal executivo, saber né? quem que era o Sandro. O Sandro eu Tá. admiro pra caramba. Sandro, um beijo. Então, assim, nas reuniões... Obrigado, Marília. Vai falar. Ai, que saudade. A gente tem que ter esse jogo de cintura, porque assim, você tá ali para cumprir um cronograma, mas não é só isso. Você tem que ter esse jogo de cintura com a alta diretoria, a alta direção, que até o Lean tem esse termo, alta direção, da alta direção até o cara ajudante lá, que tá ali só para auxiliar, para subir bloco, para bater massa. Você tem que ter um jogo de cintura com todo mundo. E isso passa por ajudante, pedreiro, empreiteiro, almoxarifado, engenheiro residente de obra, estagiário de obra, comprador, suprimentos, você tem que ter um bom relacionamento com suprimentos, você tem que ter um bom relacionamento daí, né, com o seu superior, seus superiores em si. E o jogo de cintura não é fácil, você saber falar a linguagem certa com cada uma dessas pessoas, né? Você ser questionador de uma forma que você não seja rebatido, você ser questionador de forma que você contribua com o planejamento, contribua com a equipe. Então, isso é algo bem complicado. Entendi. E eu posso até esmiuçar um pouco mais, porque senti isso em diversas vezes, né, nessa jornada no planejamento, por ser mulher. Por quê? Recém-formada, 1,5 m, com capacete ali da 1,60, você chega na obra mandando um mestre, né? Mandando, porque ele acha que você está mandando, num mestre que tem o que ele tem de experiência em obra, eu tenho de idade. Então, eu cheguei recém-formada, fazer uma reunião de planejamento com o mestre engenheiro
empreiteiros, porque eram vários empreiteiros na mesa de reunião, estagiário, rebatendo uma estratégia de um mestre. E aí, quando você rebate, isso machuca o ego da pessoa. E já teve situações, a pessoa fala, o que você está falando aí? O que você tem de idade, eu tenho de experiência em obra, muito mais. Né? Saí formada, acho que eu tinha 23, 24 anos. Numa situação dessa, o que você faz? Né? Você tem que ter jogo de cintura. Porque aí, aí vem o Rogério. Por que você não fez o planejamento assim? Ah, Rogério... Como é que o Rogério chegava? Como é que o Rogério chegava? Chegava dando um tapa na mesa? Não, o Rogério sempre foi muito bonzinho. Graças a Deus, né, Rogério? Eu não sei não, viu? Eu paguei muito doce pra esse homem aí. Mas é assim, acho que é uma outra coisa que os planejadores têm que ter. Jogo de cintura, comunicação, ter um embasamento muito forte naquilo que você está defendendo, que você está falando. Se alguém rebater, né? Mas não vou fazer assim, isso aí que você está falando não existe. Não, existe sim. Existe sim, porque eu já fiz, já aconteceu e deu um resultado muito melhor do que o senhor está imaginando, né? E aí, quando você fundamenta, a pessoa já... vamos lá, vamos dar uma chance. Ou não. Ela não te dá a chance, ela faz errado, na outra semana você volta lá, deu errado, aí você fala, viu? Falei pra você, mas é bom você segurar a língua. Você não vai falar, viu? Falei, agora o problema é seu. Não, você fala, não, nossa, que pena, né, que deu assim, mas agora vamos ver um outro jeito para poder funcionar, né? É jogo de cintura. Legal. Esse jogo de cintura é super importante, até para quem executa a obra, né? Não só para quem planeja, para quem executa também. Eu dentro da sala de aula ali com vários mestres de obras, eu tive que ter muito jogo de cintura e ensinar esse pessoal que está há anos dentro do canteiro na nossa frente, é realmente muito difícil. Você tem que chegar igual mineirinho, né? Pelas beiradas, bem quietinho, né? E aí o pessoal vai comprando suas ideias. Teve na minha pergunta que eu fiz, eu falei a respeito de o planejador que quer trabalhar como autônomo, né? Se ele precisa incorporar outras atividades como o orçamento. O que você acha? Por exemplo, uma construtora grande, como a que o Rogério trabalha, eu creio que se ele for um planejador, ele entra ali dentro no setor de planejador, vai fazer planejamento, né? Vai trabalhar com planejamento. Agora, se ele é autônomo como você, Marília, só planejamento, dá para viver disso ou não? Sendo autônomo ou não, planejamento não anda sem orçamento e vice-versa. Tá. Né? Porque o que manda numa obra é sempre a margem de lucro. E você não consegue ter uma noção se a margem de lucro ela está dentro ou está fora do esperado se você não tem um orçamento. Então, planejamento anda junto com o orçamento, né? A menos que a pessoa só queira um cronograminha, que é o tocador de obra que vai te pedir isso. Faz um cronograminha ali para mim, que é só isso que eu preciso. Quando ele for executar aquilo ali, ele vai ver que o cronograma vai virar papel, vai virar um enfeite, um quadro na parede, porque ele não vai usar. Ele vai ver que ao longo do tempo aquilo ali vai fluindo, ele engaveta aquilo ali e não vai ver nunca mais. Então, assim, sendo autônomo ou não, precisa sim agregar, né? Precisa. Quando a gente fala de planejamento, a gente tem lá o ciclo de vida de projeto, né? O ciclo de vida da construção. E nesse ciclo de vida, você tem desde o berço ao túmulo. Tudo que a gente fala de ciclo de vida é berço ao túmulo. Às vezes até depois do túmulo. Mas no caso de uma obra, você começa com a concepção, onde você faz croquis, estudo de viabilidade arquitetônico, estudo de viabilidade financeiro, e você vai ver se aquilo ali é viável ou não. Bateu o martelo, começa o planejamento. Então, o orçamento, a gente já faz ali um pré-orçamento antes da obra começar. Não sei se você pensa assim também. O que faz primeiro, Rogério? Numa construtora igual a que você trabalha, faz primeiro o orçamento ou o planejamento? Ai. Sabia que ia sobrar para mim. É o ovo ou a galinha? O que vem primeiro? Hoje a gente faz o orçamento primeiro. Inclusive, até que recentemente ali, vamos dizer uns 2 anos e meio, a gente incorporou uma nova atividade, né, dentro da nossa rotina, que é o orçamento de viabilidade. E aí, após o de viabilidade, tem o orçamento preliminar e o orçamento executivo. Explicar rapidamente qual que é a diferença deles.
O de viabilidade é quando você tem um estudo de massa ali, né? Somente um croquis do empreendimento. Você sabe quantos pavimentos vai ter, a tipologia dele, se é concreto armado, se é alvenaria estrutural, quantos dormitórios ele vai ter, quantas unidades vão ter por pavimento, quantos subsolos. Informações bem macro e com dados anteriores, com parâmetros, né, de obras anteriores, a gente consegue montar um orçamento de viabilidade. Tá. A partir do momento que começam a desenvolver outros projetos, começam a avançar mais definições de arquitetura, aí a gente parte para o orçamento preliminar, que a gente tem mais informações ali de detalhamento de fachada, de definições de piso, acabamentos em geral, então a gente afina um pouco mais esse orçamento, até chegar no orçamento executivo, que é quando a gente tem todos os projetos liberados, né? Os projetos que vão, que a gente chama de LO, liberado para obra. E então hoje a gente tem essa rotina de disparar primeiro o orçamento. Mas o planejamento, ele é super importante, eu assim, concordo 200% com a Marília que eles andam juntos, porque é em cima do planejamento que a gente vai saber quanto tempo vai durar aquela obra, é em cima do planejamento que a gente sabe qual é a logística, quais os equipamentos que vão ser usados para aquela obra. Então, eles andam juntos, porque um cede informação para o outro, até chegar no melhor resultado dentro daqueles pilares, né? Que é prazo, custo e qualidade. Entendi. Então, essa seria a minha colocação para esse tema. Tá, eu acho que é até legal o que você falou, de o orçamento ser feito primeiro, mas um anda junto com o outro, por quê? Porque um aprimora o outro, né? Quando você desenha um orçamento inicial e você não planejou aquele serviço ainda, pode ser que vários detalhes de como de fato vai ser executado, que implique no custo, você precisa reajustar depois. Então você fala, um orçamento revisão 0, completa ele e depois vai fazer o planejamento, com certeza você vai ter uma revisão 1 aqui do orçamento. Né? Com certeza. Com certeza. Legal. Bom, bacana. Antes da gente fazer as perguntas finais aqui, eu quero apresentar mais um dos nossos patrocinadores e último, tá? Que é o patrocinador HM Soluções. HM Soluções é uma empresa, tá, para o ramo industrial e para o ramo comercial, que eles têm soluções elétricas de instalações, tá? Então, se você precisa de uma assessoria para instalação pesada elétrica ou até média, ou tem uma casa de alto padrão que também requer ali equipamentos de uma elétrica mais sofisticada que o seu eletricista não vai dar conta de fazer, contate o pessoal da HM Soluções, que eles são muito bons em soluções industriais para instalações elétricas, beleza? Então vamos lá. Por fim aqui, ó, eu queria assim tentar, claro, né? Quem acompanhou isso aqui foi uma aula, né? Vocês deram aqui vários caminhos de como fazer um bom planejamento. Mas vamos pensar agora num público que está nos ouvindo e assistindo, que quer começar a planejar agora, que entrou lá e falou, planejamento de obra, né? Pô, quero saber sobre planejamento de obra. Só que, o cara falou de xamento, o cara falou de produtividade, falaram sobre ter conhecimento e tudo mais, mas, nossa, isso para mim parece estar tão longe, né? Eu quero começar a fazer um planejamento ali, do comecinho, indo aos pouquinhos, né? Eu quero falar que eu estou fazendo o planejamento, né? Então, suponhamos que tenha um construtor que começou agora a construir casas, né? E ele quer incorporar essa atividade de orçamento. E ele quer fazer aos poucos. Então, vamos tentar dividir para esse construtor que está nos ouvindo, né? Ou para essa família que quer construir uma casa e quer aprender a planejar. Vamos colocar assim, 3 tipos de planejamento. Um planejamento básico, um planejamento intermediário e um planejamento avançado, tá? Para o cara que está começando agora, o que é fazer um planejamento básico para ele? Fez os projetos, e aí? Faz o orçamento primeiro, o que é um planejamento básico? É um cronograma só? É isso? Algo bem básico. Eu acho que seria listar todas as atividades que vier na cabeça dele, que fazem parte do roteiro ali para construir a casa, né?
Uma coisa importante que eu vejo é ele não focar somente na execução da obra. Eu acho que antes disso existem várias etapas, né? Por exemplo, se a casa for construída dentro de um condomínio, ele já pegar as informações ali vamos dizer assim, a parte de documentação. Será que o condomínio precisa de algum documento para liberar a obra? Em que horário que vai ser, que vai poder trabalhar? Os projetos, será que o projetista ele está em dia? Quando que ele vai liberar? Então, assim, o primeiro passo, que seria um planejamento básico, igual você comentou, seria listar as principais atividades e tentar ali estimar um tempo de quantos dias ela vai durar, né? E aí, partindo para um intermediário, aí ele já começa a quebrar um pouco mais as atividades, igual a gente comentou logo no começo, né? Aí o negócio começa a dificultar um pouquinho mais, porque quanto mais quebradas as atividades, mais conhecimento você vai ter que ter para cada linha, cada tarefa que você vai estar abrindo, né? E o planejamento avançado, eu vejo que você está acompanhando, além do cronograma que você montou, partir ali para conversa com o pessoal em campo, para você colher as informações do que está acontecendo, o que não está. Então, e outra, né? Também uma ferramenta de um planejamento básico, ela é inevitável ser diferente de um cronograma avançado, né? Hoje existem várias ferramentas no mercado, mas um cronograma básico eu acredito que daria perfeitamente para fazer no bom e velho Excel. Agora, num cronograma avançado, aí eu vejo que teria que usar algo do tipo um Project, né? Que ele é muito complexo, porém é muito complexo de usar, mas tem que partir para uma ferramenta parecida. Tá. Isso no nível old, talvez. Sim. Old. Por quê? Old school. Old school, porque a gente está falando de algo que vem sendo feito desde a década de 90, que é quando se iniciou os estudos lá na área de qualidade, produtividade, que veio o Lean para cá e se implantou e se começou. A gente está em 2022. Hoje em dia, o planejamento, também o orçamento, tudo em si, a gente já está falando, para mim, o nível hard, para muita gente aqui no Brasil, é o BIM. O BIM é o que há de novo e é o que há de eficiência, né? Porque a gente faz o projeto, a gente tem as facetas do BIM, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, começando pelo projeto, onde a gente faz a modelagem dele. Dentro da modelagem, a gente pode avançar um pouco e colocar as dimensões de custo e as dimensões de tempo. E isso faz com que a gente consiga ter o nosso cronograma andando junto com o planejamento e aí já andando junto com o acompanhamento, integrando as equipes, né, fazendo com que equipe de escritório converse de fato com a equipe de obra e tudo isso volte a rodar. Então, além do que o Rogério falou, que é isso aí mesmo, não tem que dizer, né? Hoje em dia, a gente tem que começar a pensar em BIM, né? Quem não sabe BIM, a gente pode falar outro dia, ou pode entrar lá no meu canal, tem vários vídeos sobre BIM, lives sobre BIM. Eu acho que é um tema que tem que ser discutido, tem que ser disseminado, tem que se tirar a primeira coisa, tira o bloqueio da tua cabeça, que é AutoCAD resolve a vida, AutoCAD não deve nem ensinar mais na faculdade, né? Tem que ensinar Revit, tem que ensinar Revit para cima, para todo mundo já sair com essa mentalidade do BIM, também para planejamento e orçamento. Tá, legal. Então vamos tentar resumir aqui tudo que foi dito, né? E eu vou tentar trazer um pouco da minha experiência de obra aqui, tá? Bom, planejamento básico, então eu fiz 3 coluninhas aqui. Listar atividades, né? Seja elas executivas ou não, como de caráter de informação, como se falar, o condomínio, pode concretar de sexta-feira, não pode. Essas atividades diretas e indiretas. Diretas, tô aprendendo, hein? É isso. Atividades diretas e indiretas, então, sejam elas, como o Rogério falou, para executar ali na obra ou informações, né? E aí, eu acho que no planejamento básico, o Rogério até comentou aqui de tentar colocar tempo para as atividades, mas assim, para o cara que
não tem muito conhecimento de obra, ele vai ficar refém dessa informação do pedreiro, né? Beleza, acho que até aí tudo bem. Mas eu acho que é importante ele chegar pro pedreiro e falar assim, ó, pedreiro, a gente vai fazer aqui as vigas baldrames da obra. Quanto tempo demora para fazer as vigas baldrames, né? Eu acho que é legal ele ter essa informação, até para ele confrontar se que o pedreiro falou para ele de fato tá condizente com a realidade, né? Ele vê se o cara é lerdo ou se o cara não é. Acho que é métrica, né? Para ele poder avaliar isso. E aí o intermediário seria de fato já colocar as atividades com mais quebras, né? Com mais esmiuçadas, como o Rogério falou. E aí esses tempos eu acho que é legal que não venha do pedreiro, né? Que seja do conhecimento do engenheiro, né? Ou do profissional que tá desenhando ali o planejamento. Porque assim, eu, por exemplo, quando eu vou fazer planejamento com a minha equipe, e aí eu chego pro pessoal e falo assim, olha, a gente tem aí 600 metros quadrados de alvenaria para fazer, né? E aí, né? Quanto tempo leva? E assim, eu tenho um rendimento, uma produtividade de um pedreiro na alvenaria, né? A gente não pode colocar do melhor pedreiro do mundo, mas também nem do pedreiro mais preguiçoso, né? Tem que ser ali do intermediário. Então a gente faz uma conta ali, estipula quantos pedreiros vai trabalhar naquilo e tudo mais. Fala, ó, para você ganhar dinheiro aí, para o seu negócio funcionar, tem que fazer mais ou menos em tantos dias. Ele tem que concordar com aquela história, né? Com aquela produtividade que foi colocada e beleza. Agora você falar pro cara, ó, quanto tempo você vai demorar para fazer? Aí ele vai chutar o balde, aí o meu orçamento, o meu planejamento vai lá para frente. Então eu acho que essa questão de listar o tempo aí, eu acho que é importante falar. O profissional falar isso aí. E por fim, o avançado, como a Marília falou, incorporar essas ferramentas como o Revit. Você, né? como engenheiro que já tem 6 anos de formado, teve a oportunidade de estagiar numa boa construtora, você sabe isso. Você tem isso no seu olho, até mesmo porque isso interfere no quanto você recebe por mês. Quanto a sua construtora vai faturar mensalmente. Então, você sabe, você tem esse olho regrado. Quando a gente pega um engenheiro recém-formado, ele já chega para você falando que ele nunca trabalhou em obra, que ele pagou alguém para assinar o estágio dele, ele não tem essa noção. E aí, o que ele tem que fazer? Usa o TCPO? Serve? A gente pode usar bases prontas, né? Só que é importante dizer que elas são parâmetros. A gente tem a TCPO, a gente tem a SINAP, tem outras bases de dados também que tem lá a taxa de produção. Então, você pega a taxa de produção, divide pela RUP, é uma continha matemática que a gente faz, e descobre o quanto esse cara vai produzir, quantos metros quadrados por hora, quantos quilos por hora, enfim. Você vai ter uma taxa que é um parâmetro, né? É um parâmetro. Isso que é muito importante. Eu não gosto muito dessas porque é um planilhas parâmetro, prontas, né? Também tem, mas para sou quem inimigo sai, delas. Né? para quem sai do zero, gente, isso é muito importante. Porque tem muito engenheiro. Os meus alunos hoje são engenheiros recém-formados que chegam com essa problemática. Meu, o que eu vou fazer? Aí o cara não pega o serviço, ele fica com medo, ele fica inseguro, ele não sai do zero, né? E para ele fazer isso, ele tem que ter uma primeira referência, né? Então ele vai na TCPO, meu filho. Abre a TCPO. Tá todo mundo falando que TCPO não funciona, e de fato, para muita coisa não funciona, né? Mas pega essa base para você dar o primeiro passo. Se tá escrito ali, se aquele número tá ali, alguém um dia estudou sobre esse número. Esse número não foi parido, não saiu do vento, né? Alguém estudou e colocou ele ali. Então usa. Usa, só que não esquece de medir, de ver na obra, em pessoa, com seu olhinho, com seu relógio, com seu cronômetro, o que deu. Pega esse dado, salva, compara. Faz sentido ou não faz sentido, né? Aí, assim, também você não vai pegar, medir e usar esse dado para sempre, né? Mede 2, 3, 4 vezes, até você chegar num parâmetro que você considera que é eficiente. E isso não só para planejamento, para orçamento também. Quando a gente vai fazer levantamento, vai usar um material, uma argamassa técnica, por exemplo, que a gente está estudando de aplicar numa obra agora. Eu nunca usei essa argamassa. Não sei se o rendimento que está lá funciona ou não, mas eu vou ter que confiar no cara, eu vou ter que confiar na especificação técnica. Vou pegar aquilo ali, calcular e medir. Medir uma vez, medir com o João, medir com o José, medir com o Francisco, medir com o Bahia, medir com o Maranhão, né? Medir com todos eles para ver se tem aquele resultado
Para daí eu falar, não, beleza, vamos usar em outra obra, vou vender isso aqui porque funciona nessa taxa. Entendi. Então, voltando, né? Para um cronograma básico, lista a tarefa, mas você tem que partir de princípios reais. Uhum. Não tira coisa da sua cabeça que você pode se dar mal. Bom, sabe uma técnica que eu utilizo? Ela é bem simples, mas funciona. Eu gosto de técnicas simples que funcionam, né? Ela serve tanto para planejamento quanto para orçamento. É só você pensar assim, ó. Todo serviço da construção civil, ele tem um preço justo para ser pago para a equipe que vai executar. E esse preço justo, ele está atrelado ao tempo que vai ser gasto para fazer aquela atividade. Então, assim, você não vai pagar para um pedreiro ganhar R$1.000 por dia ou vai pagar uma outra atividade para ele ganhar R$10 por dia, né? Então, as atividades, elas têm preços parecidos, né, de acordo com o rendimento que elas têm. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Tá? A alvenaria de vedação. Alvenaria de vedação, aí, preço de mercado em torno de, sei lá, R$30 o metro. Tá? Um exemplo. Então, se esse pedreiro ele produz 10 metros por dia, ele vai ganhar R$300, só que ele tem que pagar o ajudante dele. Então, ele paga lá R$100 uma diária do ajudante. Um exemplo. Tá? Então, ele vai ganhar R$200 por dia. Se ele produzir 10 metros quadrados, está ganhando R$200 por dia. Caiu ali num preço parecido das diárias de um pedreiro, né? Pô, mas o pedreiro tem uma boa produção. Então ele produz ali 30 metros quadrados por dia. Pô, esse pedreiro então ele vai ganhar muito mais. Talvez tenha que pagar até mais ajudantes para ele produzir tudo isso, né? Mas enfim, o que você consegue fazer para você definir ali o tempo que ele gasta para fazer determinada etapa, né? E até o preço disso. Você converte para diária. Né? Eu sempre faço isso. Então, por exemplo, tem um serviço, sei lá, de forro de gesso, né? Para eu fazer na obra. Bom, quanto o cara rende de forro? Sei lá. Mas o quanto um gesseiro ganha por dia? Um gesseiro ganha R$300 por dia. Bom, ele paga quanto de ajudante? Ele paga R$100 de ajudante? Então sobra 200 no bolso do gesseiro. Então, o gesseiro, se o forro custa, sei lá, 60, só se fazer a continha você vai descobrir mais ou menos quanto que ele tem que ganhar, quanto ele tem que produzir ali. Então, ou você sabe o preço do serviço, ou você sabe o rendimento dele. Automaticamente você vai descobrir um ou outro, né? Então eu sempre faço isso. E quando você não sabe nada, aí você tem que pesquisar no mercado, pelo menos qual que é o preço. Aí geralmente pela conta inversa você descobre o rendimento. É mais fácil fazer isso explicando numa lousa, que fica mais fácil. Vou fazer um vídeo depois e vou colocar um exemplo de como que eu calculo isso aí. Mas é bem tranquilo. Eu uso isso bastante com a minha equipe quando a gente se depara com um serviço que a gente nunca executou, né? Aí fala, poxa, e agora? Quanto que custa isso? Ou quanto tempo vai levar para fazer? Né? Esses dias mesmo numa obra, a gente tinha 2 biodigestores para instalar. E aí, pô, a gente, né, nunca tinha instalado 2 biodigestores daquele formato que estava. Então, quanto tempo vai levar para fazer isso? Quanto que a gente vai cobrar para fazer esse serviço? Então a gente fez ali mais ou menos, vamos gastar um dia para escavar, para instalar, para fazer hidráulica e foi colocando ali a composição. Quantas diárias então de profissional aqui, quantas diárias de ajudante, chegamos no preço final. Para fazer no preço final desse, colocamos um BDI, divide pelo tempo, tem que ser em tantos dias para fazer essa etapa e cobrar tanto. Então, mais ou menos assim que a gente faz, quando não sabe. E só contribuindo aqui, engraçado que lá na Planeta não é dessa forma, mas recentemente eu fiz 2 reformas e era um apartamento pequeno e aí eu fiz algumas cotações com alguns empreiteiros, né? E eles dão um valor fechado, porque a reforma tinha troca de piso, troca de azulejo, tinha um arremate ali de forro, tinha pintura. E aí eu falei, todo esse pacote vai dar 6 mil. Aí eu lembro que, certinho, exatamente isso que você falou. Eu comecei a converter em custo por metro quadrado, custos, né? Uhum. E outra análise, outra coluna ali, estava fazendo tudo por diária. Uhum. E aí para ver se estava coerente ou não. Então é automático, a gente sempre converte para ver se está... Uhum. E eles andam juntos mesmo. Exatamente. Eu acho que é um bom parâmetro para a gente testar. Eu acho que assim, mesmo até construtora, quando se depara com alguma coisa muito inovadora, é que vocês têm muitos dados já, né? Então vocês já sabem os preços que vocês praticam. E até a construtora, na intenção de enxugar custo,
ela sempre pensa assim, fala, bom, eu vou contratar uma equipe para fazer alvenaria aqui. Não vai vir ninguém aqui de fora para fazer menos de 20 metros por dia. Então eu não vou pagar um horror para esse cara vai ficar rico nas minhas costas. Né? É por isso que as construtoras diminuem o preço do serviço. Por exemplo, não vai um assentador de piso lá na construtora, no prédio, para o cara colocar 7 metros quadrados de piso por dia. O cara vai colocar mais do que isso. Né? E aí o que a construtora faz? Ela diminui o preço, obviamente sabendo que a produção dele é alta, para ele ganhar um pouco a mais desses valores diários que a gente comentou. Né? Acaba sendo feito isso mesmo. Claro, né? Ofertando para ele uma quantidade muito maior do que numa outra obra. Né? Bom, para a gente encerrar aqui, o que vocês deixam como mensagem aí para o pessoal melhorar o pé aí na hora de chutar pro gol na questão do planejamento? Qual que é a dica de ouro aí, a frase de efeito que vai mudar a vida das pessoas aí? Vamos lá. Eu tenho uma aqui, mas eu vou deixar vocês falarem primeiro. Frase pronta assim, aí você me pegou de calça curta aqui. Mas sei lá, uma filosofia, alguma ideia assim. O que vocês acham? Eu vou falar a minha primeira, tá? Que não é minha, na verdade. Eu escutava do professor lá. E eu sempre me lembro disso, que eu acho que é uma frase muito legal, né? Que quando a gente pensa em cronograma de obra, e às vezes a gente fala que o planejamento ele enxuga a obra, a gente sempre tem que pensar naquela ideia de que não precisa ter muita gente, né? Que não precisa trabalhar até tarde. Porque o segredo de uma obra você vai lembrar dessa frase, Rogério, a obra, ela não precisa correr. Ela não pode parar, né? É só isso. A obra não precisa correr. Ela só não pode parar. Perfeito. Era isso mesmo que ele falava, que o importante não é acelerar a obra, é não deixar ela parar. E o conceito dessa frase é exatamente dentro do planejamento. Quanto mais você planeja, menos imprevistos, menos riscos de acontecer os imprevistos, né? Então, essa é o que ele falava, né? Seguir a batida, seguir o ritmo sem a obra parar. Então, é perfeito essa frase. Ele apoiou a minha frase. Acho que a gente tem que pensar na obra como um ecossistema, que as coisas têm que funcionar junto. Se eu sou bloqueiro, eu tenho que pensar que o meu serviço tem alguém que tem que vir antes e tem alguém que vai vir depois. Se eu quebrei vários blocos aqui porque tinha que quebrar e sujei, eu tenho que pensar que alguém vai passar aqui depois. Uhum. Então, se todo mundo pensar que está todo mundo junto, a engrenagem funciona e o planejamento funciona. Equipe que está com a mão na obra, engenheiro que está ali pensando em estratégias, em o que fazer, o que não fazer, custos, pensando no que tem que fazer, a tomada de decisão amarrada no custo, alta direção, tem que apoiar muito isso aí, porque se não vem da alta direção, não funciona. Então, se todo mundo funcionar como um ecossistema, como uma equipe de verdade, o planejamento e a execução vão dar certo. Legal, bacana. Legal, ficou legal esse final aqui. Até quando vocês estavam falando aqui, ao longo do podcast aqui sobre planejamento, é quase que impossível a gente não pensar em melhoria de produtividade. É muito atrelado uma coisa a outra, né? Pensar um pouco em orçamento, né? Qualidade, que nem se falou 5 porquês. Na hora veio na minha cabeça PDCA, Ishikawa, 5S, Kanban. Pareto, Kanban, esse monte de coisa, né? Que está atrelado também ao planejamento, mas também a qualidade da obra, né? E eu acho que seria legal se a gente se reunisse aqui numa outra oportunidade para a gente falar um pouco de como melhorar a produtividade para a obra, né? E aí, em todos os aspectos, né? Isso que eu citei, por exemplo, que a obra não precisa correr, ela não pode parar. Na verdade, sim, é uma frase que, se você for pensar nela mesmo, você fala, beleza, então, o que é a obra que não pode parar? É uma obra que assim, faltou material, todo mundo vai embora? Não é isso. É o fato de, por exemplo, assim, eu sempre falo isso para minha equipe de obra. Pô, não adiantou nada vocês levantarem a alvenaria e a alvenaria ficar parada lá. Parou o serviço, né?
Por que ninguém rebocou ela depois dela ter ficado parada? Por que depois que rebocaram já não teve a colocação das pingadeiras e alguma coisa do tipo, né? Ou se for dentro da casa, por que já não está fazendo as vigas? E por que não está montando a laje? É isso, é entender que o serviço ele começa para poder finalizar, para dar andamento nos outros, né? Então, eu acho que é legal a gente conversar sobre produtividade. E aí a gente trazer alguns parâmetros aqui e tudo mais, inclusive trazer um pessoal de obra daí. Né? Uma coisa que eu gostaria de complementar, Hugo, é que hoje em dia a gente tem visto muitas startups, né, principalmente com esse avanço da tecnologia. Então, tem muitos materiais novos no mercado, tem N opções em vários pontos da construção civil. Acho que muito também porque esse ramo da construção ele foi muito metralhado nos últimos meses, falando que é o ramo que menos avançou em tecnologia, né? Dentro do agronegócio, dentro da manufatura. Mas isso é discussão para outro dia, mas eu tenho meus pontos ali que têm os seus motivos, né? Por exemplo, é um canteiro, é uma fábrica aberta, né? Mas enfim. Mas hoje em dia, focado ali em planejamento, se a gente parar para analisar as inovações, acho que existe uma tendência mesmo de industrialização, isso eu acho muito bacana. Então, igual aquela hora que você comentou do hospital que foi construído. Hoje a gente já tem uma empresa aqui no Brasil que eles fazem casas, fazem hospitais de madeira, então é uma construção super rápida, super industrializada. Então tem surgido muitos materiais, muitas soluções que contribuem para esse ganho de produtividade. Um exemplo que a gente tem estudado agora, recentemente, está em andamento esse estudo lá na Planeta, por exemplo, a entrega de aço cortado, dobrado e armado, mas não só para tubulão, o tubulão é uma estaca, né, da fundação profunda, mas também para blocos de fundação, sapatas e também pilares e vigas, que eles já vêm prontos da fábrica, somente encaixar ali. É muito bom. Inclusive tem para sapatas, ele já vem com forma incorporada, então é só ele colocar e concretar, porque ele já vem com uma solução de essa forma incorporada, não é nem de madeira, é uma telinha que eles colocam para não escorrer o concreto. Então somente um exemplo ali para o tempo todo a gente tem que estar pensando, tem que analisar, fazendo estudos de inovação, para cada vez mais a gente sempre está pensando em melhorias contínuas e tal. Hoje em dia, com esse avanço da tecnologia, as informações, a velocidade das informações estão cada vez mais rápidas, né? Então, o lema tem aquela máxima, né, que muitas startups estão falando. Teste rápido, erre rápido e aprenda rápido. Porque essa velocidade de informação, ela está cada vez mais rápida. Então, quando você está testando uma coisa, já veio uma nova... Igual o celular, né? Quando você está testando um celular, passou meses, você comprou da última geração. Aí, passou alguns meses, ele já virou a versão. Então, as informações para tudo hoje em dia está assim, né? Então, era o último comentário que eu queria... legal. E só para deixar claro o que o Rogério falou também, é que assim, tem gente que às vezes assiste, escuta a gente aqui e fala, pô, mas que esse cara tá atrasado, né? Porque armações prontas nas casas já é utilizado há muito tempo. Mas é que o Rogério trabalha no setor predial. É outro E aí, não cenário. dá para você ficar pedindo armado, porque as armações vêm muito pesadas, né? E aí você, outra coisa. Com certeza, vai precisar de uma logística, entra né? dentro, né, da armação. E é mais legal isso que você falou. Se vocês conseguirem incorporar armações prontas em edifício, aí é outro nível de conversa, né? Legal. Os blocos, por exemplo, né, são de uma largura de 2,40 metros ali, 2,80, e quando chega no 2,80 já precisa de uma autorização do CET ali para o trânsito. Então realmente é uma outra dimensão ali. Se a gente entrar nesse assunto ainda de produtividade, tem construtoras até maiores do que a que você trabalha, que ainda são mais
potentes em velocidade, que elas têm sistemas assim que você fica de boca aberta. Eu esses dias estava vendo uma construtora gigantesca, a maior do Brasil, que eles têm um sistema de banheiro pronto. Então, assim, o banheiro da obra vem pronto. Simplesmente como se fosse um banheiro químico. Ele vem pronto, ele encaixa ali o banheiro ali, toda a hidráulica, enfim, tudo pronto, né? Então, é uma fábrica que produz banheiros personalizados para edifícios como o que eles fazem. Então, bom, aí isso é conversa, como o Rogério Quanto falou, para mais outra hora. você padronizar, melhor vai ser o resultado. Melhor, né? Para tudo. Né? Quanto mais você, tanto assim, padronizar as sequências de serviços, materiais, fornecedores qualificados, quanto mais você diminuir a variabilidade, melhor. Fazer projetos padrão, né? Padrão que são repetidos. Então, toda a cadeia, ela também vai ser repetida e com isso a variabilidade tende a diminuir, a desvio padrão tende a diminuir. Tudo tende a ficar sob controle. Tende. Porque né? a gente está falando de construção civil. É isso aí. Pessoal, antes da gente encerrar aqui, ó, eu não falei isso para vocês, não sei se o agente que contatou vocês falou, mas eu costumo oferecer para as pessoas que assistem e escutam, né, a oportunidade de ganhar alguma coisa de vocês, tá? Então, às vezes a pessoa que traz um livro para doar e tudo mais, né? Eu não sei se vocês não trouxeram nada, né? Não. Não. Então eu vou aproveitar a oportunidade do seguinte. Eu acho que o que vocês têm para oferecer não precisa ser assim algo físico, mas pode ser algo eletrônico, tá? Algum de vocês tem uma planilha de planejamento? Alguma coisa básica que a pessoa possa utilizar como um parâmetro, como uma base que possa ser fornecido para... Tenho, mas são dos meus alunos. Se você quiser ser meu aluno, você vai ter acesso à planilha. Não, então não precisa ser essa, pode ser uma outra. Pode ser uma outra que sirva de exemplo. O que eu posso oferecer. Um cronograma. Um cronograma. É simples. Sim. Só para a pessoa entender como que é o modelo de um cronograma de serviços da construção civil. Pode ser? Vocês devem ter, né? Eu tenho, mas é o material das aulas mesmo. Não tem um material específico para... Tá. O Rogério deve ter alguma coisa solta lá, um cronograma. Sim, tenho. Tem? Sim. Então, o Rogério deve ter um cronograma lá, que ele consiga recortar lá uma abinha desse cronograma, tirar os nomes lá, as informações da empresa e falar, ó, se quiser usar, ó, use isso aqui como norte para você aplicar aí dentro da sua construtora, da sua empreiteira, ou da sua obra que você está gerenciando você mesmo, enfim, tá? Só que para isso, a pessoa vai ter que entrar lá no Instagram do Professor das Obras, @Professor das Obras, tá? Vai ter que ir na nossa foto, que vai ter uma foto nossa lá, que é uma thumbzinha, tá? E vai ter que comentar lá, tá? E aí o que a pessoa vai ter que comentar? Vai ter que comentar assim, ó. Eu tive um problema de planejamento que foi... E vai ter que escrever uma historinha ali, né? Escreve lá, deixa um case contado que não deu certo o seu planejamento, por que ele não deu certo, deixa lá escrito. E aí escreve no final assim, me ajuda aí, @Enge Marília? Enge Marília Rezende. Enge Marília O que eu Rezende. posso te oferecer é isso, que acho que planilha é algo muito... que as pessoas acham que é algo mágico, mas não é. Né? Não, aí você ajuda, mas ganha a planilha também do O que eu ia Rogério. te falar é isso, que quem quiser pode me mandar direct qualquer hora do dia. Meu direct está aberto para tirar dúvidas sobre orçamento, planejamento, gestão de obra, sobre qualquer coisa. Qualquer pessoa que Nossa. comentar, Então- pode ir lá e então a gente fechou o presente. responde, a gente conversa. Eu mando áudio, eu mando texto. Se eu achar que tem uma bibliografia que vai contribuir, mando também. Eu acho que isso é você, como diz a minha avó, você não dá o peixe, você ensina a pescar. Você vai mostrar o caminho para a pessoa e dali ela vai se desenvolver. Então, qualquer um que quiser, eu estou à disposição. Legal, Olha. então você vai ensinar a pescar e o Rogério vai dar a vara, porque ele vai dar a planilha. Exatamente, aí, ó, fechou certinho aí. Fechou. Então tá fechado. Super aberto. Aí, ó, presente duplo aqui, ó. Vai ganhar um conselho da Marília, uma consultoria lá, uma assessoria da Marília, tá? E ela vai vender o curso pra você depois. Com certeza você compra, porque o curso é bom, tá? E vai ganhar a planilhinha do Rogério lá. Não, e tem um bônus, aí eu posso colocar até uma planilha de orçamento, um orçamento básico ali, só para ter uma noção. Nossa, Rogério, Agora sim. se você soubesse quanto vale isso no mercado digital, Rogério você vende, não vamos faria vender? isso. R$7,99. Não, mas aí
Não, eu gostei, foi bom, vocês foram caridosos aqui. Então, uma planilha de orçamento, né? Colocou lá um cronograminha e ainda a Marília vai responder. Respondo. Só que aí com não a vamos fazer maior o boa seguinte, vontade, então. De verdade. Já que vocês estão com o coração aberto, vocês vão ter que fazer isso pra todo mundo que fizer o arroba lá. Faz. Tá bom? Não tem problema. Pra todo mundo. Se tiver 500 comentários, vão ter que mandar a planilha pra 500 pessoas e você vai ter que responder 500 pessoas. Esse é o problema. Vai? Mas é... bom, Não, os 10 primeiros que lançarem o comentário embaixo do teu post vão ter direito à planilha 10 do primeiros? Rogério. Os 10 primeiros. Ô, Carioca, 10 primeiros acho que é pouco, né, Carioca? Vamos aumentar esse número aí? Não dá, a gente tá falando aqui de uma planilha 20? mega 20? especial. Carioca tá falando 20 lá. Ô, Vini, 20. assim não dá, Vini. 20. Vamos no 15 então, vai? 15, Os 15 nem primeiros. pra mim, nem pra você. Tá, os 15 primeiros. Os 15 que curtir, comentar e compartilhar, E tem que seguir a Marília. tem que seguir Ange Marília, @AngeMaríliaRezende, participe das minhas lives, curta meus vídeos, acompanha lá nas lives, nos stories. E o Rogério falou que vai começar a postar agora, todo dia. Eu vou lá filmar o Rogério, eu vou lá. Oi, Rogério, tudo bem? Rogério vai começar a postar todo dia. Não, mas pode ser sim, pode ser sim. Não, e vai ter que colocar ainda no final lá. Posta Rogério. Hashtag posta Rogério. eu sou quase baby boomer, né? Sou das antigas. Não sou muito de... Rogério é raiz. Rogério é raiz. É isso aí, galera. Esse foi o podcast do Professor das Obras. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau. Um abraço.